Olá, dando continuidade hoje, a gente vai falar quase que uma complementação da última aula de reabilitação estética anterior, mas falar mais especificamente, eu separei aquela aula em duas por conta do peso e a quantidade de informação que poderia ter, né? Só que ela já ficou com 2 horas de vídeo para vocês assistirem, então eu preferi separar isso em dois momentos e continuar a fazer como se fosse uma parte 2 agora para vocês, falando só sobre as lentes de contato, né? Eu não gosto muito da denominação lente de contato, tá? Mas o mercado gostou. E se o mercado gosta, a gente não tem por que não gostar, né? O paciente vai te procurar falando lente de contato, você não vai precisar corrigir ele, você pode logicamente explicar, mas lente de contato caiu nas graças do público aí, como um nome vendável, então não vamos brigar contra isso. Tá? Eu gosto mais de chamar de laminados extra finos, tá? Ou de facetas extra finas, tá? Não existe uma denominação de lente de contato, por exemplo, em muitos lugares do mundo, não, tá? Foi meio que uma criação brasileira aí, por conta da similaridade, né, que tem em termos de ser uma, uma estrutura bem fina, que é colocada sobre sobre os dentes, no caso, né, imitando ali como seria uma lente de contato dental, uma lente de contato sendo colocada nos olhos, né? Então seria mais ou menos isso. A gente passou por um boom desse tipo de tratamento, muita gente colocando lentes, tanto pacientes quanto profissionais vendendo muita lente. Hoje isso já diminuiu, a gente está tendo um grande número de retrabalhos, porque toda vez que a gente entra num desses booms odontológicos, muita gente faz sem ter o devido cuidado ou sem estar preparado de verdade para fazer. Então acaba fazendo tratamentos que depois vão precisar ser refeitos, tá? E isso está acontecendo bastante. Tanto é que se desenvolveram técnicas agora para remoção das lentes, se por acaso houver essa necessidade, né? Então a gente tem hoje um laser que é utilizado para fazer remoção de lentes. Especificamente tem uma professora em São Paulo que trabalha bastante com isso na USP, né? O pessoal que tem um grupo de pesquisa, um grupo de trabalho de laser. E aí nesse grupo uma das linhas, né, uma das coisas que acabou está sendo bastante difundida e bastante pesquisada é sobre a remoção desses laminados, tá? Porque tanto pacientes descontentes quanto profissionais descontentes, né? Então, a gente teve esse exagero de princípio, a gente teve muitas incertezas no princípio. A gente vai falar um pouco sobre isso, que eu tenho certeza que vocês já ouviram muito a venda da lente sem preparo, e não precisa nem de preparo, enfim, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Primeiro quero que vocês entendam o que são as lentes, né, que são esses nada mais do que fragmentos ou facetas de uma espessura bem fina, né, de 0,2, 0,3 milímetros de espessura, tá, que são colocados ali sobre os dentes para corrigir, né, cor, forma, enfim. Aí isso agora a gente vai descobrir. Então, quando que a gente indica de verdade para fazer uma faceta, um laminado desse? A gente indica quando precisa aumentar a borda incisal, né, tem um paciente que teve algum tipo de desgaste, ou tem dentes pequenos mesmo, precisa fazer isso. Aumento de volume vestibular, então se eu tenho um dente que é meio lingualizado, ou se eu tenho dentes pequenos de uma forma geral, né, isso é um bom indicativo. Para fechamento de diastemas, eu posso usar e eu posso lançar mão desde do laminado extra fino, se eu tiver uma deficiência de forma completa do dente, como também a gente tem uma modalidade chamada fragmento,
que seria uma lente só para proximal, como se fosse isso, tá? Aí isso fica para um outro bate-papo, isso é mais avançado, isso aí depende muito de um laboratório que te dá suporte para saber se ele consegue fazer alguma coisa do tipo, porque não é um tratamento tão usual, tá? Para bifrações e retrações gengivais, né, você pode instalar uma faceta ali, um laminado, para ajudar a recobrir inclusive essas regiões, tá? Para restaurações oclusais em aumento de DVO. Não é só uma faceta colocada na porção vestibular dos dentes. Existem as tabletops, né, que estão tão famosas também ultimamente, que são nada mais do que do que restaurações extrafinas, laminados finos, que são colocados na oclusal de dentes de pacientes que perderam dimensão vertical, por exemplo. Tá? Então você vai aumentar ou vai restabelecer essa dimensão vertical, você pode colocar essas peças cerâmicas, e essas peças cerâmicas vão funcionar como um perpetuador dessa dimensão vertical, porque elas são muito mais duras do que esmalte, muito mais difícil de desgastar, né? Então você consegue ter um pouco mais de estabilidade do plano oclusal com elas. São contraindicadas para dente escurecido. Por que é contraindicado para dente escurecido? Porque ela é muito fininha. Sendo muito fina, tendo 0,2 milímetros, eu tenho muita translucidez, eu consigo enxergar através delas. E se eu consigo enxergar através delas, aquele substrato escuro eu não vou conseguir esconder. Tá? Então, se o dente é muito escurecido, se o dente é muito escurecido, ele requer ou um preparo maior para poder acomodar uma, um, uma, uma cerâmica, perdão, que seja mais opaca, que possa esconder esse fundo, ou ele vai ter que ter a aplicação, se possível, dependendo do grau de escurecimento, de um opacificador. Né? Então aí são outras manobras. Fazer o tradicional não dá certo, porque você não consegue esconder. Não adianta querer maquiar a cor do dente escurecido com cimento. Vocês vão ver que a gente tem vários tipos de cor de cimento. Não adianta porque não resolve. Tá? Você vai se frustrar e vai frustrar seu paciente. Para fechar diastemas em dentes triangulares, porque aí você tem o formato do dente não facilita a inserção e a localização dessas e o bom assentamento dessas peças, tá? Dentes que têm superfícies vestibulares muito sobressalientes, dentes que têm pacientes, por exemplo, classe 2 de Engel, né, que tem a mordida muito, o arco superior muito pronunciado, ou o arco muito inferior com os dentes vestibularizados. Pensemos aqui, se a gente vai aumentar, se ele é bom para aumentar volume vestibular, porque a gente vai acrescentar alguma coisa na vestibular, não faz sentido eu pegar um dente que já tem uma projeção para vestibular e querer colocar mais um material ali. Eu vou só aumentar mais uma restauração por cima. Eu só vou aumentar essa projeção vestibular. Então, para esses tipos de caso, não é aí o alinhamento, entre aspas, que você vai fazer com as lentes que vai resolver. Aí tem um tratamento que tem que ser mais trabalhado de forma multidisciplinar, com ortodontista, com periodontista, com mais gente trabalhando junto. Não adianta você querer resolver isso de uma vez só. E aí a gente vai entrar naquele preparar ou não preparar. Tá? A coisa mais importante que tem em qualquer tipo de tratamento que a gente faz é não promover um dano para o paciente, certo? Se eu não promovo um dano para o paciente, eu não posso promover um dano para o paciente, então eu tenho que entender que qualquer tipo de sobrecontorno, isso a gente já aprendeu lá nas restaurações diretas, então qualquer tipo de sobrecontorno que eu promova em dentes, seja anteriores, seja posteriores, seja proximal, seja vestibular, ele vai ser um nicho para acúmulo de biofilme. Sendo um nicho para acúmulo de biofilme, eu estou ali propiciando tudo o que é necessário para que exista tanto desenvolvimento de doença periodontal quanto desenvolvimento da doença cárie, certo? Então é extremamente importante não promover sobrecontorno. Esse post eu achei fantástico. Vocês sabem que eu não sou muito muito fã do Instagram, de mostrar casos de A, B, C ou enfim, mas esse post eu achei de uma felicidade tão grande da professora Maristela Lobo, e eu achei assim, de uma felicidade tão grande para mostrar, escancarar para a odontologia
que não adianta querer vender o tratamento milagroso da lente sem preparo. Sem preparo é quem realizou esse tratamento. Tá? Essa pessoa não tinha preparo para realizar esse tipo de tratamento. Tá? Vejam o dano, a recessão gengival já tinha acontecido, tinha um acúmulo de biofilme, uma inflamação recorrente ali, e olha só a migração do osso alveolar fugindo dessa agressão que está acontecendo ali. O tamanho do sobrecontorno, o tamanho do degrau que existe ali. Tá? Professor, mas o fulano tal do Instagram, não vou falar nenhum nome porque para não ser injusto também, o fulano tal falou que que ele consegue fazer a lente sem preparo, não sei o que e tal, que ele consegue porque ele consegue terminar em 0 e ele consegue isso, consegue aquilo. Bacana ele achar que ele consegue em 0. É importante a gente ficar com a consciência tranquila, né? Porque terminar em 0, se você for pegar no microscópio ali, nunca vai terminar em 0. Tá? Sempre vai ter um gap enorme para o tamanho de uma bactéria, né? Para o tamanho de um acúmulo de biofilme. Você tem laboratórios que conseguem finalizar isso em 0,1 milímetro, 0,2 milímetros, mas você tem que fazer uma linha de terminação para esses dentes. Se você não fizer uma linha de terminação que vai guiar, que vai fazer com que esse término realmente aconteça, entre aspas, em 0, né, encaixando nessa linha de terminação, sinto muito, você está promovendo sobrecontorno. E não estou falando só, porque existem também os advogados do diabo aí que gostam de pôr lenha na fogueira e falar, tá vendo? Por isso que eu não indico lente para ninguém e eu só faço resina, porque resina com certeza acaba em 0. Com certeza mais ou menos, porque se você também não fizer direito, você também pode criar um degrau. Tá? O com certeza depende do operador, tá? Dos dois jeitos. Tá? Você tem que ser um bom operador para entender o que você está fazendo, para indicar o material que você está usando, para que possa ter um resultado que você deseja ter e não causar dano para o seu paciente. O preparo coronário nas lentes ele tem um pouquinho de diferença daquilo que a gente viu sobre os preparos coronários nas outras aulas. Ele não tem uma receita tão ao pé da letra para ser seguida, muito pelo contrário, ele é individualizado para o paciente. Então, cada caso, cada dente daquele teu paciente, ele vai ser preparado de uma forma, numa localização específica, e isso vai depender do planejamento. A grande sacada de todo o tratamento odontológico, mas de sucesso em tratamentos como esse, para colocação de facetas extrafinas, está no bom planejamento. Não adianta querer fazer o tradicional, molda, manda para o laboratório, ele manda as lentes prontas, você vai lá e cimenta. Não tem jeito disso acontecer certo. Tá? Infelizmente, lamento frustrar quem achou que era simples assim, mas não tem jeito de ser assim. Tá? Se você não fizer um bom planejamento, a tua chance de sucesso é abaixo de 0. Tá? Não vai ter jeito disso acontecer, não vai dar bom. Tá? Com certeza não vai. Tá? Então, vocês têm que entender que tudo aquilo que a gente sempre conversou desde o princípio, a coisa mais importante talvez que a gente já tenha conversado até hoje é sobre planejamento, sobre a necessidade de um bom planejamento. Então aqui você vai ter que moldar, vai ter que estudar, vai ter que enviar para o laboratório, montar em articulador, fazer enceramento, fazer mock-up, entender, estudar bem o caso do paciente para poder fazer o melhor para ele, de forma individualizada. O que a gente precisa? A gente precisa do seguinte espaço. A gente precisa de 0,1 a 0,2 milímetros mais ou menos de terço cervical, precisa de 0,2 a 0,5 milímetros no terço médio e de 0,7 a 1 milímetro em terço incisal. Tá? Por que de 0,7 a 1 incisal? Se você for trabalhar uma cerâmica estratificada, uma cerâmica feldspática estratificada, você precisa de um pouquinho mais de espaço para ter espaço para trabalhar. Se você for trabalhar um silicato de lítio maquiado, você precisa de um pouco menos
de espessura. Já explico a diferença entre as duas quando a gente chegar lá nos casos clínicos, tá bom? Qual é o tipo e localização do termo? Então a gente vai fazer um chanfro, vai ser um chanfro bem pequeno, um chanfro raso. Tá? Esse chanfro raso vocês vão fazer com uma ponta diamantada. Normalmente eu gosto de usar 2200 para fazer isso. Tá? É uma ponta que tem uma extremidade arredondada e ela é bem afilada e é normalmente com ela que eu faço a linha de terminação. E sempre ele vai ser supragengival, no máximo no nível da gengiva. Tá? Nunca a gente vai localizar esse término subgengivalmente. Para me guiar durante o preparo, já que eu falei que ele é individualizado, eu tenho que ter uma guia individualizada para o meu paciente. Então eu tenho guias para desgaste seletivo, onde eu vou ter que desgastar eu tenho que estudar. Tá? Então eu vou ter guias de silicone, uma guia que o pessoal costuma chamar de guia cebola. Ela é similar a essa guia da foto aqui, só que ela é fatiada. Eu tenho uma fatia no terço incisal, uma fatia no terço médio e uma fatia no terço cervical. Eu vou preparando, vou tirando essas fatias e vou olhando se eu conseguir desgastar o que eu preciso em cada um dos terços, medindo isso. Para isso existem medidores de desgaste, tá? Que são similares a esse aqui. Esse aqui foi desenvolvido pelo professor aqui de Alagoas, Jorge Eustáquio, né? Ele desenvolveu junto com a Angelus, então aí tem calibrações, né? A espessura de cada um, 1 milímetro de 0,25 milímetros até 1,5 milímetro. Tá? Esses medidores são bem interessantes. Você faz o preparo e você entra lá para ver se você tem a espessura que você precisa. Tá? Se entra lá 0,25, se tem meio, se tem 0,75, você vai vendo se a guia, se cabe na guia para ver se você tem espaço suficiente em cada um deles. Tá? E outro jeito de fazer isso é preparar. Tem outros tipos de medidores de desgaste, tá? Tem um do professor Sato e Sapata, da equipe lá de São Paulo, Sato e Sapata, do livro Simple. Eles também têm uns medidores de desgaste que eles desenvolveram, são mais parecidos com espátulas de resina. Então ele tem nas duas pontas, como se fossem as duas pontas da espátula, cada uma delas tem uma calibração. E aí você usa a espátula para fazer a medição. São duas alternativas bem interessantes que a gente tem. Tá? Da mesma forma, a gente pode preparar sobre o mocap. Tá? Então você fez o mocap na boca do seu paciente e aí você vai fazer o preparo, aí sim, pensando naqueles 2 milímetros que a gente precisava ter lá naquela aula de preparos que a gente conversou. Pensando nisso, a gente vai fazer o preparo sobre o mocap. Depois só finalizando com a linha de terminação e finalizando com as extensões que forem necessárias para as proximais, bem parecido com o preparo que a gente fez também para a faceta direta, tá? Para poder esconder aquele substrato diferenciado, né, de cor diferente da faceta que você vai fazer, do laminado que você vai fazer. Tá? O que a gente tem que mais se preocupar fazendo o preparo sobre o mocap? O mocap ele é feito com uma resina bisacrílica, que é uma resina que é bem mole para corte, né? Ela é bem fácil de cortar com a nossa alta rotação. E quando a gente vai fazer o preparo, existe uma possibilidade, já que ele não é adesivado, ele não é colado ali, ele só está posicionado, existe uma grande probabilidade dele quebrar. Se ele quebrar, você perdeu todo o referencial do seu preparo. Você pode trabalhar dessa forma? Pode, não tem problema nenhum, né? Mas eu indico que vocês façam com um guia de silicone. Se vocês quiserem iniciar o preparo com o mocap, pode iniciar, que vai dar uma ajuda. Depois que ele fraturar e sair, vocês usam a guia de silicone. Não fiquem sem a guia de silicone não, porque pode começar o preparo, se for bem fino, o mocap ele já sai de posição e você já perde todo o referencial que você tinha para fazer o preparo, tá bom? Outra dica da ponta diamantada, que eu falei, mas eu acabei pulando, é usar a ponta diamantada de granulação fina para fazer o preparo, porque os desgastes são bem menores. E aí você tem um controle muito maior para fazer isso. Tá? Você tem um controle muito grande para fazer o preparo em si. Relembrando da última aula também, depois é importante que a gente faça o controle tecidual. Então, para fazer o preparo, já indico que vocês coloquem o fio de afastamento para melhorar a visualização de vocês. Então vocês já vão colocar aquele fio 000
para começar a iniciar o afastamento mecânico e poder visualizar melhor a linha de terminação que vocês estão fazendo. Tá? Então, de novo, só relembrando, para fazer o afastamento gengival eu gosto dos produtos da Ultradent, sou fã do fio de afastamento e do hemostático, vocês já sabem, e a espátula que vocês forem usar para fazer a inserção do fio, tomem sempre o seguinte cuidado. Existem espátulas que a pontinha ali não sei se vocês vão conseguir visualizar isso bem, mas a pontinha ali ela é redondinha, achatadinha, mas ela é um círculo, ela é circular. Existem algumas espátulas nas quais esse circular aí ele é liso, em algumas ele é serrilhado. Procurem sempre uma em que isso é serrilhado, porque isso facilita fazer movimentos pendulares com a ponta da espátula, ou circulares, né, rotacionais com a ponta da espátula, inserindo o fio dentro do sulco gengival. A lisa você vai ter que só ir empurrando. Pode ser que você se adapte, pode ser. Eu acho mais fácil com a serrilhada. É uma opinião minha, eu acho mais prático de fazer e normalmente quem trabalha, quem eu conheço também prefere trabalhar assim. Para moldar a gente vai fazer depois a técnica do duplo fio, que a gente já conversou, né? E a moldagem também com silicone de adição, sempre com silicone de adição, porque a gente precisa de uma moldagem de precisão. Além de precisar de uma moldagem de precisão, existe aquela grande vantagem do material de moldagem de poder ser vazado mais de uma vez. E aí o laboratório pode troquelizar um deles, né, vaza uma vez, faz os troquéis, ele trabalha tudo em cima dos troquéis e finaliza no outro modelo. Ele consegue ter mais referência, ele não precisa mandar para você para fazer isso em mais etapas. Tá? A moldagem pode ser mista ou de 2 passos, aí vai ser a gosto do freguês de novo, como eu já falei para vocês na aula de moldagem também, não existe uma diferença técnica final, né, disso, de resultado final, que um exemplo de aplicação do silicone leve, né, a gente coloca sempre bastante silicone leve. Aqui a moldagem foi feita em 2 etapas, a primeira, depois foi feito o alívio, depois foi moldado com a segunda, e aí o resultado final da moldagem. Ou você pode colocar o silicone leve, levar o silicone pesado já com o leve de uma vez só também, você coloca o pesado, coloca um pouco de leve em cima, faz a moldagem de uma vez só, e aí você tem esses tipos de resultado. Tá? Aqui é uma moldagem para lentes. Notem bem ali, bem na região cervical, como dá para ver bem nítido a linha de terminação do nosso preparo. Né? A gente vai voltar para esse preparo daqui a pouquinho. Tá? Qual é outra diferença que a gente tem na hora de fazer os laminados? Na hora de fazer os laminados, a outra diferença vem na cimentação. Qual é a única diferença que a gente tem para a cimentação de laminados? A diferença é que a gente sempre vai usar um cimento fotopolimerizável. Tá? E esse cimento fotopolimerizável ele tem que ter uma pasta de teste, uma pasta de try-in. Essa pasta de try-in nada mais é do que uma pasta base de uma pasta como o KY, similar ao KY, tá? Só que com cor. É uma pasta que vai à base de glicerina, que vai fazer com que a gente possa testar as cores de cimento que a gente tem à disposição, para ver pequenas modificações que possam ser feitas na cor final do laminado na hora de fazer a cimentação. Tá? Qual é o cuidado que você tem que ter com o try-in? Quando você estiver trabalhando a 2 mãos, você tem que sempre ensinar e ensinar muito bem para a sua auxiliar, para quem estiver te auxiliando, a sua que seja a ASB no consultório, seja um colega que vocês trabalhem juntos a 4 mãos, tem que sempre prestar muita atenção porque as seringas são parecidas. É a mesma seringa, só muda o rótulo, a cor do rótulo, a cor da seringa. Existem casos de um amigo que aconteceu isso e que a secretária foi lá, a auxiliar foi lá e colocou o cimento já e ele foi provar. Colocou todas as lentes, virou para o lado para ver alguma coisa. Quando ele voltou, as lentes já tinham começado, o cimento já tinha começado a endurecer. Aí ele perdeu todo o serviço, porque todo o cimento grudou nas lentes para depois tirar,
só desgastando na broca e a lente é muito fina, fraturou, perdeu todo o serviço. Tá? Então imagina a alegria que ele deve ter ficado, porque o cimento, como é fotopolimerizável, dependendo da luz do seu refletor, ele já começa a polimerização. Tá? Então tomem bastante cuidado com isso. Quanto ao tratamento superficial, a gente vai lembrar lá do tratamento superficial das cerâmicas, né? Então não vai fazer diferença o tratamento superficial, você só precisa saber qual tipo de cerâmica que você selecionou. Normalmente, para esse tipo de tratamento, a gente seleciona ou a cerâmica feldspática ou de silicato de lítio, por questões estéticas, né? Hoje em dia a gente tem até a zircônia translúcida começando a pegar uma fatia dessas indicações, mas de maneira geral a gente trabalha com essas duas cerâmicas, a feldspática e a de silicato de lítio. Então a gente faz o tratamento da porcelana com ácido fluorídrico, certo? Toda vez que a gente faz o tratamento com ácido fluorídrico, a gente vai ter esse aspecto da parte interna da cerâmica. E se a gente tem esse aspecto da parte interna da cerâmica, a gente faz depois uma limpeza para remover esses óxidos que ficaram aí. Para remover esses óxidos, você pode fazer ou a lavagem na cuba ultrassônica, que vocês se lembram, que eu já falei, né? Ou na lavagem com a cuba ultrassônica, ou vão fazer a aplicação do ácido fosfórico, mas aí é para limpeza, ele não vai fazer nenhum tipo de tratamento dessa superfície. Feito isso, a gente vai fazer a silanização. 1 minuto ali o silano em ação, e aí a gente vai tratar os dentes. Os dentes a gente vai tratar como se a gente estivesse tratando para fazer uma restauração de resina, condicionamento ácido, aplicação de sistema adesivo, e aí existem dois caminhos, né, mais conhecidos. Tem gente que gosta de fazer a polimerização desse adesivo antes, e tem gente que gosta de polimerizar esse adesivo junto com o cimento, na hora que vai cimentar. Qual é a vantagem de polimerizar depois? A vantagem de polimerizar depois é que se você errar no excesso de adesivo, e a hora que você for fazer, ou na colocação do adesivo em alguns lugares, na hora que você for cimentar a peça, ela pode não ficar bem adaptada, por conta da quantidade de adesivo que você colocou. Se você polimeriza tudo junto, você ajuda isso a escoar durante a polimerização, assentou, polimeriza, está resolvido. Tá? Então é mais indicado você fazer isso depois para evitar problemas de assentamento da sua peça. Então vamos fazer agora, eu vou passar um checklist de tudo que a gente faz do planejamento até a cimentação e depois vou mostrar casos clínicos para a gente, tá bom? Primeiro, sempre aquele protocolo fotográfico. Aqui é bacana fazer protocolo fotográfico de rosto também, tá? De face, para que a gente possa fazer medições, né? Vocês não sei se já tiveram na prótese total ou não, mas a gente, dependendo do caso, a gente tem que fazer algumas medições para linha bipupilar, localização de caninos, para poder ajudar a distribuir melhor esse sorriso que a gente vai fazer, nesse tratamento que a gente vai fazer. Tá? Aqui as fotos intrabucais, vista frontal, arcada superior, uma lateral direita, uma lateral esquerda, um pouquinho angulado para a gente visualizar a presença dos diastemas, os desgastes que tem, as restaurações antigas, as deficiências de forma, e aí a gente vai fazer uma moldagem com silicone de adição já em primeiro lugar, para enviar isso para um laboratório para que seja feito o enceramento diagnóstico. Tá? Notem, existem algumas diferenças muito interessantes entre laboratórios. Tá? Professor, mas eu posso aprender eu mesmo a encerar? Pô, eu acho isso muito bacana. Se você quiser aprender a encerar e quiser encerar seus casos, eu acho que você só tem a ganhar. Primeiro que você vai treinar sua mão, vai treinar morfologia, então vai te facilitar na hora de fazer as restaurações, tá? E segundo porque você vai ganhar tempo e vai economizar em termos de custo. Aí você tem que fazer também a conta do tempo que você leva encerando para o tempo que você vai o tempo que você vai perder ou vai investir fazendo esse enceramento, tem que entrar no seu custo final lá também para você
ganhar, né? Tem que ser mais, tem que valer mais, né, do que você enviar para o laboratório e ocupar seu tempo com outra coisa. Então, pesem isso também. Mas eu acho interessante, especialmente em termos de aprendizado, tá? Então, notem que nesse enceramento, o laboratório que fez, ele já teve todo um capricho de fazer uma texturização dessa cera, né? Uma texturização, uma anatomia primária bacana, uma anatomia secundária bacana e uma anatomia terciária bacana. Tá? Então ele trabalhou muito mais do que simplesmente fazer um dente liso no formato para você ver como fica. E pode parecer bobagem, mas isso faz toda a diferença na hora de você fazer o mock-up para o paciente. Tá? Quando você copia isso, consegue copiar, e toda vez que você tiver a oportunidade de pegar um laboratório que faça esse tipo de serviço assim, bacana, quando você for fazer aquela muralha de silicone que eu mostrei para vocês para o mockup, você vai fazer com silicone leve e pesado, porque você vai usar o leve para copiar toda essa microtextura. A hora que você copia toda essa microtextura, você consegue transferir ou transmitir isso para o mockup. E aí você consegue mostrar para ele mais detalhes ainda, com a reflexão de luz vai ser um pouquinho diferente, todos os detalhes que você está planejando para a reabilitação dele. Faz um mockup, levando essas informações do modelo para a boca, e aí você vai provar o mockup. Aí o paciente vai olhar, vai achar os defeitos que ele tem que achar, vai procurar tudo que ele tem que procurar, e aí você vai conseguir criar as guias, né, em cima do enceramento. Você vai criar as guias que você tem de necessidade para fazer os preparos. E aí você vai poder analisar os dentes antes do preparo. Aqui está diferente de lá, porque aqui já removeu todas as restaurações antigas para a gente poder preparar. Então, o que a gente vai ver? Remover todo qualquer tipo de área de retenção que tenha. Então, depressões que os dentes têm, a gente vai deixar tentar planificar. Algumas coisas desses preparos, eles são feitos inclusive com a ajuda de discos de lixa, não é nem só ponta diamantada, tá? Às vezes o disco de lixa, aquele de acabamento que vocês usam mesmo, aquele disco de lixa a gente usa para deixar a superfície um pouquinho mais planificada. A gente vai deixar as áreas proximais, como eu tenho espaço entre os dentes e vou fechar esses diastemas, eu vou deixar essas áreas proximais um pouquinho mais expulsivas também, para me ajudar a sentar essa prótese. E por fim eu vou fazer a linha de terminação. Tá? Dependendo do tipo de preparo que eu vou fazer ou não, eu tenho essa etapa acontecendo, que é a confecção dos provisórios. Esses provisórios a gente pode fazer ou com resina bisacrílica ou com resina composta, a mesma que a gente fez o mockup, a gente pode fazer aqui. Só que aí a gente usa um artifíciozinho, pega um pouquinho de fita de teflon, coloca ali entre os dentes para criar o espaço entre eles, para o paciente poder higienizar, e depois você pode separar dente a dente, você faz um mockup adesivado, que a gente chama, você põe uma gotinha de ácido em cada um desses dentes, uma gotinha de adesivo e faz o mockup. Aí você vai ter ele adesivado, ele não vai sair. Esse provisório, normalmente provisório para lente, ele não fica durante muito tempo na boca, tá? Ele é de uma semana para outra, dependendo do laboratório que você trabalha, você vai ter que conversar isso, né? Mas tem laboratórios até que te dão suporte para você fazer isso de manhã e o paciente cimentar no final do dia ou no outro dia de manhã, do outro dia cedo também, tá? Aí você tem todo esse suporte, isso vai depender, lógico, do teu trabalho, da parceria que você tem com o teu laboratório, para ver como é que isso funciona, mas existem muitos laboratórios que conseguem esse tipo lógico, não é mais barato, fica mais caro também, mas você consegue agendar o serviço, a exclusividade, entre aspas, do serviço dele para ele fazer isso para você de um dia para o outro, ou até para o mesmo dia, dependendo da quantidade de peças que forem ser feitas. Tá? E por fim, a gente vai para a cimentação, né? Tratamento de superfície, seleção de cor de cimento, depois tomar cuidado para remoção de excessos de cimento, que isso é uma coisa também muito negligenciada. A gente tem que remover direitinho os excessos de cimento, tá? Tomar muito cuidado na hora de remover os excessos de cimento. Aí tem técnicas, a gente pode usar lâmina de bisturi, por exemplo, que corta
a resina composta, né, para remover os excessos, existem os removedores de excesso. A gente pode tomar mais cuidado ainda durante o planejamento da cimentação em si, para cimentar com uma quantidade de cimento mais reduzida, não precisa encher a peça com cimento, porque senão isso vai extravasar mesmo, tá? Mas também não precisa economizar a ponto de ficar com vazios de cimento, bolhas de cimento, isso também não pode, senão essa bolha de cimento vai ter uma diferença de refração de luz e você vai enxergar um pontinho escurecido na lente, e depois de cimentado só tirando mesmo, perde o serviço, tá? Então, tomem todo esse cuidado. Ah, e professor, só voltando lá no preparo, como seria o preparo com as guias? Com as guias você tem todos aquelas localizações, eu vou mostrar no caso clínico, você tem as localizações, você vai fazer as medições para ver se você tem o espaço suficiente em todas as regiões. Agora vamos ver uns casos clínicos, tá? E aí a gente já finaliza, essa aula não é tão longa quanto a última. Aqui uma paciente que estava descontente com o sorriso, e aí a gente começou o protocolo fotográfico, né? Aí a gente foi olhar mais de perto a situação, né? Agora o protocolo das fotos extrabucais, fotos intrabucais, e a gente chegou na seguinte lista de problemas. Os caninos estão na posição dos laterais, a linha de sorriso é um pouco alta, os dentes têm uma proporção inadequada e tem muitas resinas compostas ali que estão deterioradas, que precisariam ser substituídas. Então, em cima das fotos que a gente fez, a gente passou pelo planejamento virtual, que é aquele da última aula que a gente conversou, que é o Digital Smile Design. Tá? Então a gente fez todo o planejamento de quais seriam as novas formas, o novo volume desses dentes. Então o que a gente pode notar aqui por esse desenho? A gente tem um monte de cirurgia periodontal para fazer, dentes faltando, tem problemas de forma, né? A fratura ali no 21 perdeu o material restaurador, então bastante coisa para devolver, umas posições diferentes de uns dentinhos, enfim. Fomos lá para aquele desenho que a gente tem, mandou para o laboratório trabalhou o enceramento em cima desse planejamento. Primeira coisa que foi feita, então, foi a adequação periodontal. Então, a cirurgia plástica periodontal foi realizada, e aí nessa cirurgia plástica periodontal, a gente conseguiu expor bem ali mais dente para poder fazer o trabalho. Vejam ali na região de canino, na região de central, dá para ver bem nitidamente isso. Então dá para a gente poder enxergar bem nitidamente esse aumento que a gente conseguiu. Então aqui o antes da cirurgia, o bem início, e aqui depois da cirurgia. Ali no 21 a gente colocou uma resina para não ficar fraturado, para o paciente não ficar com o dente com a resina fraturada ali e ficar perdendo. Também não precisa avacalhar só porque vai colocar a lente, a gente não cuidar do durante também, né? Então aqui temos de novo antes da cirurgia e depois da cirurgia periodontal. Feito isso, esperou o tempo de cicatrização, molda de novo, vamos enviar para o laboratório para um novo enceramento. Em cima desse novo enceramento a gente vai criar, como o laboratório eu falei para vocês, ele é caprichoso, a gente faz todas as caracterizações, para deixar isso mais bacana, deixar esse dente mais legal. A gente já trabalhou o mocap com o silicone leve e pesado, tá? O guia de mocap. E aí o mocap sendo realizado, levado para a boca, e aqui logo depois de removido. Então aqui a gente passa aquele álcool, limpa, tira aqueles excessos que estão ali em cima da gengiva e mostra para o paciente. É uma alternativa que a gente tem, quando o paciente ele não percebe tanta diferença, você pode, por exemplo, remover metade desse mocap. E foi o que a gente fez. A gente fez um antes e depois imediato para o paciente, para entender o que é que precisaria ser realizado. Então, o que é o antes e depois dela? O antes e depois dela, a gente pegou metade dos dentes e tirou o mocap, uma hemiarcada sem mocap e a outra com mocap. Ali ela consegue visualizar imediatamente ali um antes e depois, de uma maneira bem prática. Dando aprovação, tá tudo certo, gostou da forma, gostou do tamanho, gostou das proporções, aí sim a gente passa a encostar algum tipo de broca e desgastar alguma coisa de dente para poder fazer
as restaurações. Os preparos minimamente invasivos foram realizados, ou suficientemente invasivos, né? Eu gosto mais dessa denominação também, porque são os preparos que a gente desgasta aquilo que é necessário para obter o resultado que a gente planejou. Tá? Então, o que a gente já era muito utilizado em implantodontia, o tal do planejamento reverso, né? A gente vem lá de trás do fim para planejar o começo. A gente está fazendo isso agora com mais frequência em outras especialidades também. Aí a gente vai fazer a tomada de cor, tá? A cor do substrato. Existe uma escala para substrato também, viu? Se for dente muito escurecido, ou metal, ou enfim, a gente tem uma escala para substratos da Ivoclar que pode ser utilizada também para guiar quando tem uma alteração muito grande de cor de substrato. Quando ele está dentro da escala Vita, a gente não tem tanta dificuldade assim para mandar para o laboratório. Que tem que tomar cuidado. Para você mandar para o laboratório a foto, a borda incisal da escala de cor tem que estar na mesma altura da borda incisal do dente que você está querendo pegar. Você tem que estar bem alinhado. Se tiver mais para frente, a luz bate ali primeiro, ele pode parecer mais claro. Se tiver mais para trás, a luz bate depois ali, ela pode ficar um pouco mais escura. Então a gente tem que tomar cuidado durante a foto para fazer essa seleção de cor. Então você vai colocar a cor que você quer do laminado junto com as cores do substrato. Aí a gente vai para a moldagem de novo, uma moldagem de trabalho. Podem notar ali que dá para ver a linha de terminação da moldagem, a gente envia isso para o laboratório. E aí no laboratório a gente tem as duas opções, né? A gente vai ter a opção da realização de silicato de lítio e da realização da cerâmica feldspática. Tá? Como a gente tinha uma grande exigência estética, né? A gente queria isso bem legal, bem natural, a gente optou em pedir para o laboratório que ia fazer isso para que ele fizesse usando as cerâmicas feldspáticas, e foi o que ele fez. Então aqui a obtenção dos modelos troquelizados, né, um troquel diferenciado para fazer a aplicação, ali na penúltima foto a aplicação da cerâmica, na última ela já depois da sinterização, e aí o resultado final das peças em cima do modelo. Vejam que tem toda a textura, macro, micro, translucidez. Quando a gente for olhar agora com a luz, é para ver a transmissão de luz nesses dentes, né, para visualizar bem que vai passar luz, a adaptação dessas peças do preparo, né, que a gente fez, a adaptação delas no modelo troquelizado que ele obteve. Tá? Vejam só a naturalidade, a caracterização, as manchinhas esbranquiçadas ali caracterizadas como era num dente natural. E aqui as peças, né, para a gente visualizar as peças. E o artista que fez isso, né, porque não é simples fazer esse tipo de trabalho, não é qualquer laboratório que faz peças tão delicadas assim. O artista que fez isso para a gente é o Cristiano Soares, tá, de Campinas. E aí a gente vai provar isso na boca usando o traim. Tá? Notem que está usando fio de afastamento ali ainda, tá? A gente está com fio de afastamento que é para poder ver bem a adaptação dessas peças, tá? Para facilitar para a gente visualizar a remoção de excessos durante a cimentação. Aqui você pode selecionar mais de uma cor, você pode testar um dente de cada cor, todos de uma cor, depois todos de outra cor, depois todos de... Enfim, aí a seleção da cor do cimento é por tua conta, né? Você vai ver ali na hora o que é mais que o que mais você vai precisar, né, em termos de resultado. E aí a gente vai para a cimentação propriamente dita, né? O tratamento de superfície da cerâmica, que vocês já estão carecas de saber, já falei umas 300 vezes. Aí depois o tratamento dos dentes, né? Existem dois protocolos para você cimentar, você pode cimentar M arcada, depois M arcada. Eu gosto de cimentar os homólogos, que é o jeito que eu acho melhor, então eu cimento os dois centrais, trabalho em cima dos dois centrais, depois trabalho os laterais, depois trabalho os caninos, vou indo para distal, sempre porque os centrais são os primeiros, né, como eu falei na última aula, que a gente bate o olho e vê se está tudo certo. Então eu prefiro deixar os dois bem perfeitos, depois os laterais e assim por diante. Tá? É melhor
sobrar, entre aspas, espaço lá para trás, como eu já falei isso para vocês, e tem que repetir, a gente repete qualquer coisa do fundo. Normalmente não tem esse problema, né, trabalhando com um bom laboratório, mas é preferível sempre acertar. Se der algum problema, você não ficou com o central na mão sem conseguir cimentar, tá? Então começo por eles e finalizo pelos mais distais. Aqui, imediatamente após a cimentação, a posição de todos eles e a cimentação, podem ver que a gengiva, remoção do fio, né? A gengiva está meio machucadinha porque a gente estava removeu o excesso de cimentação, de material cimentante, que é o resultado imediato. Uma semana depois que a gente teve acomodação de gengiva, a gente teve hidratação do dente, tudo de novo, a gente pode chamar isso de resultado final. Então, isso aqui é o que a gente obteve, ó, naturalidade. Por isso que eu falo para vocês, se o seu paciente veio querendo aquele dente branco, DECA, você tem como mostrar para ele que existe vida além daquilo. Tá? Existe dente bonito além daquilo. Mostre para ele um caso bacana que você fez, que você teve um resultado natural, que você conseguiu obter, que ninguém fala que não é dente, né? Que fala que é um dente bonito. Simples, é só o que não é um dente artificial, você conseguiu naturalidade. Tá? Você tem que conseguir mostrar para o seu paciente a existência dessa outra vida, a existência dessa outra opção. Né? Essa opção que você pode mostrar para ele e que você consegue resultado natural usando laminado. Tá? E não é à toa, existem muitos pacientes que quando você conversa, olha, o seu caso seria um caso muito interessante para a realização de laminados, e o paciente fala, não quero dente artificial. Porque muita gente hoje em dia está ligando laminado cerâmico a esses dentes brancos, estilo jogador de futebol, né, esses dentes brancos que fogem daquilo que existe dentro de uma escala de cor de dentes naturais, tá? Que foge inclusive dos dentes clareados, uma escala de cor de branco, branco tecla de piano, né? Como a gente costumava falar, um branco não natural. Tá? Então a gente tem que trabalhar, sempre mostrar para o paciente que ele existe, que existe para ele uma opção, que ele tem que saber que existe, que lente de contato não é aquilo, tá? E que existe opções de restauração que podem ser feitas para ele e que ele vai conseguir migrar de um caso como esse, em que tem uma insatisfação estética muito grande e que tem fraturas de restaurações, que tem dentes escurecidos, que tem todo um monte de problemas aí que deixava a paciente muito insatisfeita, para um resultado como esse, de naturalidade, de beleza, em que você consegue dar o melhor para o paciente de forma mais natural possível. Tá? Então aqui é um caso de cerâmicas estratificadas que a gente viu. E agora eu vou mostrar para vocês um caso de cerâmicas maquiadas, tá bom? Esse caso é uma paciente que veio procurar a gente também, e ela veio procurar por um motivo muito engraçado, né? Começamos o protocolo fotográfico para vocês visualizarem, mas a grande queixa que essa paciente tinha não era em termos de forma, não era em termos de cor, a grande queixa dessa paciente era essa translucidez que existia nos bordos incisais, especialmente nas regiões proximais dos dentes dela. E que toda vez que ela ia tomar vinho, por exemplo, essa região ficava toda manchada. E isso a incomodava profundamente, a ponto de ela não querer mais tomar vinho quando saía para jantar com o marido, ela não queria mais tomar vinho, não queria mais, de forma alguma, nada que corresse o risco de pigmentar, por exemplo, essas regiões. Isso incomodava ela bastante. Se a gente for olhar assim como dentista, né, a gente tem realmente uma deficiência de forma, os dentes são pequenininhos, eu não tenho, os centrais e laterais têm uma diferença muito pequena de tamanho, mas é bonito ver, né, a translucidez. Eu sei que esteticamente para ela não fica legal, fica parecendo que o dente tem restauração ou que tem cárie até, né, porque fica escuro com o fundo da boca. Mas a observação da anatomia da dentina é bastante bacana nesse caso, eu acho. Então foi selecionada a cor e a gente fez um mock-up. No momento a gente não tinha
a resina bisacrílica melhor que podíamos para o momento. Era uma bisacrílica mais dificultosa e a gente fez aí um mockup que não ficou muito dos mais bonitos, mas que funcionalmente funcionou para a gente fazer os preparos. Então esse aqui é um exemplo de preparo em cima de mockup. Tá? Então a gente usou a broca anelada para fazer as marcações, né? Sempre seguindo as 3 inclinações que precisam ter nos incisivos, né? Vocês se lembram disso nos preparos. E aí aqui a gente teve as marcações, a gente marca com um lápis para mostrar onde não desgastou, para depois fazer a união desses sulcos de marcação que a gente fez. E aí, olha só, o que é que a gente desgastou de dente. Dá para ver as marquinhas ali da broca de onde a broca encostou. Tá? É muito pouco desgaste. Tá? Nesse caso foi muito pouco desgaste. Então o que a gente trabalhou? Regularizar esse desgaste, fazer a remoção das áreas de maior retenção e fazer a linha de terminação cervical. Tá? Então, aqui ó, os preparos finalizados. Esse caso, o paciente ficou até sem provisórios, tá? Porque não tinha, o preparo ficou todo em esmalte, ela não tinha nenhuma sensibilidade nesse caso, ficou sem sensibilidade nenhuma, ela ficou até sem provisório. E aí a gente pega guias para conferir se o preparo está realizado de forma agradável, né? Se tá correto, né? De forma correta. Então, com essa guia, a gente pega uma sonda periodontal e mede. Se ali na borda incisal eu tenho 2 milímetros, 1 milímetro, enfim, o que eu quero ter de preparo. Da mesma forma, eu corto uma guia que eu fiz em cima do mockup e vejo se eu tenho espessura suficiente em toda essa região, né? Toda a região vestibular do preparo, certo? Consegui fazer tudo isso, tenho todas as medidas. Se eu não tiver, eu trabalho esse preparo só na região onde eu preciso de maior espessura. E aí a gente finalizou o preparo, vai para moldagem. A gente foi para moldagem, colocação do fio, a gente remove o fio, enquanto vai removendo o fio, já vai inserindo o material de moldagem no sulco gengival, para poder moldar bem a linha de terminação. Tá? Colocação do material ali, todo o material ali colocado. Normalmente a gente joga um jatinho de ar ali para espalhar isso mais na região do sulco, jatinho de longe, né? Porque se jogar muito perto você vai espalhar para todo lado, tá? Colocado ó, a moldagem, como eu falei para vocês, ó, dá para ver muito bem a linha de terminação e uma extensãozinha para subgengival, que é o que a gente conseguir moldar ali para poder visualizar. Por isso que a gente faz o afastamento. Registro interoclusal, já falei para vocês, o ideal é fazer com silicone, tá? Um silicone próprio para isso. Tomada de cor do substrato e a seleção da cor para realização das facetas. Nesse caso, as facetas foram realizadas com IMEX, tá? Maquiado. Tá? O laboratório que fez para a gente foi o laboratório Hilton Riquieri, em Bragança Paulista, né, lá em São Paulo. Então, é feito um enceramento desses dentes, desses dentes foram preparados. Esse enceramento, vejam só, com todos os detalhes de anatomia primária, secundária e terciária, né, toda a textura, macrotextura, microtextura. Isso é incluído, num cadinho específico para o IMEX, e o IMEX é injetado. Então aí você tem as lentes brutas. Tá? Daqui para frente essas lentes são maquiadas. O que é maquiar? Então a prova delas, né, no modelo, as provas dessas lentes no modelo. Então, vejam só como ele consegue a textura, ele consegue todo o trabalho de caracterização, né, de anatomia primária e secundária. E quando ele finaliza tudo isso, como que se trabalha? O laboratório, a espessura, né, da lente, uma espessura bem fininha, ó, na região central dela, ali onde ela é mais espessa, ela tem 0,7, tá? 0,7 milímetros. Isso é na região onde ela tem uma espessura maior, tá bom? A gente pode ter regiões ali com 0,2, 0,3. E como funciona a maquiagem disso? Ela vem
daquele jeito que saiu do forno, bruta, e aí ela é pintada com corantes azul, amarelo, enfim, para caracterizar esse dente, para dar a dimensão de profundidade, para dar a dimensão de translucidez, para enganar os nossos olhos, tá? Para que ela possa ter um aspecto mais natural. E aqui a prova dela seca na boca e a prova com o traim, tá? Aqui com a prova com o traim. Então vejam, ó, já aqui com o traim só no central. Veja a caracterização de estrutura, boa adaptação, como a gente consegue visualizar muito bem o término do preparo está bem colocado junto com a lente está bem adaptada, não tem degrau. Aí a gente vai partir para cimentação. Aí a gente vai cimentando, aqui ainda o try-in da outra, perdão, né? A gente vai partir para a cimentação daqui a pouquinho. Certo? A gente testa todas elas para ver se não há influência da cor do substrato e da cor do cimento. Vamos tratar a superfície das cerâmicas. Feito o tratamento de superfície das cerâmicas, a gente vai aplicar o cimento. Né? Enquanto um trata a superfície da cerâmica, o outro já está tratando a superfície do dente. Tá? Então, condicionamento ácido, aplicação. Aqui a gente usou como isolante dos dentes vizinhos a fita de Teflon. Tá? Pode-se usar a fita de Teflon, dá para colocar até a matriz de poliéster também, mas a fita de Teflon é mais fácil de trabalhar, né? Mais prática. Veja, aqui a gente teve um pequeno sangramentozinho. Para resolver esse sangramento, uso aquele hemostático que eu falei para vocês, da Ultradent, tá? O Viscostat Clear. Ele para isso rapidamente, a gente pode continuar e finalizar com o procedimento de cimentação. E aí a gente cimenta elas duas a duas. Tá? O excesso ali, para remover esse excesso você pode usar um pincel, tem gente que gosta de usar o microbrush, tem gente que gosta de usar instrumental mesmo. Eu gosto de usar o pincel, um pincel fininho, tá? Eu acho que facilita muito, remove o excesso com cuidado e com bastante precisão, né? Vendo o que eu estou fazendo, então eu prefiro tirar isso com o pincel. O brush eu não gosto porque o brush pode soltar pelinho, então não me agrada muito. Tá? Dependendo do brush que você usa, ele pode soltar aqueles fiapinhos e ficar no meio dessa bagunça aí, ou ficar na sua linha de cimentação ali, você não consegue tirar mais ele. Então eu prefiro trabalhar normalmente com um pincel para remoção desses excessos. Tá? Passa fio dental, tudo direitinho para testar, tudo como manda o figurino, tá? E aí cimentadas as 4 peças. Esse aqui é o resultado imediato de cimentação. Pode ver que a gengiva ainda está um pouquinho machucada por conta de fio de afastamento, por conta de tudo mais. E aqui já uma semana depois, como já melhorou, a gengiva já conseguiu se reposicionar e ficar certinha ali. Vejam só, a dimensão de profundidade por conta da caracterização da cerâmica, todo o trabalho estético que foi feito, que a gente conseguiu melhorar a autoestima da paciente, o paciente ficou extremamente feliz com esses dentes, sorria aí de orelha a orelha para mostrar para todo mundo a caracterização de superfície que tem, gengiva saudável, a gente consegue visualizar uma gengiva bem saudável, não teve dano causado ali, tem bem perto da região cervical, se vocês forem enxergar, tem uma parte um pouquinho mais rugosa que foi polida, tá? Que a gente pode dar o polimento para conseguir ter o resultado mais de uma saúde melhor, que aí depois do polimento que a gente teve foi esse resultado. Tá? Então vejam só como fez diferença o sorriso da paciente. Tá? Como ela ficou, e ela ficou extremamente feliz, gostou muito do resultado. E aquilo que eu digo para vocês, se vocês fizerem isso dentro das indicações corretas, vocês vão ter sucesso. Não adianta querer extrapolar a indicação, querer inventar a moda, que aí isso não vai dar certo, tá? Bom, isso era o que a gente tinha para falar especificamente sobre as lentes, tá? Espero que seja proveitoso para todos e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço, até mais.